Então, Números, capítulo 12, tá? Vocês já leram lá que Miriam estava falando mal de Moisés, junto com Arão, por causa da mulher de Moisés, que era cuxita. Aí tá escrito assim, ó. Vamos ali no versículo 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu eles falando isso, né? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faz conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Meu Deus, que bênção, né? Nossa, que bênção. Claramente, não por enigmas, porque ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles. Sabe o que aconteceu? Na hora, Miriam ficou leprosa. Aí eles oraram a Deus e Deus falou que era para afastar ela por 7 dias fora do arraial e depois recolher ela, né? E isso aconteceu, aí ela foi recolhida. Então, assim, ó, veja bem, ainda bem que Deus não faz mais isso, né? Porque nós estamos na graça. Mas vai chegar o tempo que a graça vai encerrar e vem a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência, tá? A desobediência da palavra de Deus. Gente, isso é muito grave, porque às vezes a gente tá falando mal de alguém, a gente acha que a pessoa não tá ouvindo, mas Deus tá ouvindo, não viu ali que falou? E Deus ouviu falando mal, né? De Moisés. E agrediu profundamente Miriam. Moisés sabia que eles estavam falando mal deles? Os dois eram irmãos de Moisés. Não, eu creio que no coração de Moisés nem passaria tamanha maldade. Mas aconteceu. E Deus mesmo se vingou deles, né? Então a gente tem que estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, orando, intercedendo pelos irmãos, não guardando mágoa para não dar lugar ao diabo. Porque pela mágoa, pela ofensa, o diabo vem e faz uma sujeirada toda e depois é mais difícil a gente conseguir limpar, né? Ali em Tiago 3 está falando algo muito forte. Está falando assim, ó, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Veja como é difícil, é muito difícil. Tanto é que ele colocou aqui como homem perfeito, e perfeito só seremos agora, né? Capaz de refrear também todo o corpo, porque se aquele que refreia a língua, refreia todo o corpo. Ele falou aqui, ó. Ora, se pormos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Ele fala do navio também, né? Que um pequeno remo leva todo o navio, né? Então, aí ele fala assim, ó. Desculpa, remo não, leme. Ele fala assim, ó, no versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E isso não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas mesmo pelo inferno. Gente, olha isso. Tiago 3,6, meditem nessa palavra. Ela traz destruição, a nossa língua traz destruição para nós, para o próximo. Como a gente leu antes em Provérbio, a língua está o poder da vida e da morte. Já pensou matar um pequenininho de Deus? Ele fala aqui no 7, pois toda espécie de fera, de aves, de répteis e seres marinhos e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porventura, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado no veneno mortífero. Nossa. Tipo cobra, assim, né? Escorre aqui. Meu Deus. Com ela bendizemos ao Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. É o que eu comecei a falar antes no outro vídeo. Como que a gente vai ter coragem de falar mal de uma criação de Deus? Por mais que não seja filho de Deus ainda.
Mas e se Deus, se que nem ele, ó, eles estavam falando mal de Moisés, quando Moisés já tinha sido chamado de Deus, mas já pensou aqueles que fariam, porventura pudessem fazer Moisés tropeçar antes dele ser um servo de Deus? Às vezes a gente tá fazendo isso com alguém que está sendo escolhido, foi escolhido por Deus desde o ventre, né? Não podemos fazer isso, a ira de Deus se levanta contra a gente, né? E você vê que ele está falando sobre veneno mortífero. Ó, se de uma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas assim sejam. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Não tem como, né? Jesus mesmo falou, né? Pelos frutos conhecereis as árvores, porque não tem como colher, acho que é figos de abrolho, nem vindimar uvas em... Ah, me esqueci. Mas ele tá falando, por exemplo, você não pode pegar o fruto, por exemplo, de uma árvore em outra. Cada árvore provém o seu próprio fruto, né? Tiago 4,11 tá falando assim, ó. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei. Tá vendo? Está falando mal do irmão, está falando praticamente da obra da criação de Deus, de toda a lei de Deus. E julga a lei. Ora, se julga as leis, não é observador da lei, mas juiz. Então, tu está se colocando no lugar de Deus. Então, eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu estou batendo o martelo como o juiz faz e falando, não, a sentença é essa. Ai, não pode fazer isso. Tiago 5,9 está escrito assim, ó, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados, eis que o juiz está à porta. Fofoca também, gente. 2 Timóteo 1,5 tá falando assim, ó, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, né? Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ele tá falando que não tem vaso só de honra numa casa, mas também tem de desonra. Ele tá falando no 23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para se cumprir a vontade. Já viu pessoa possessa por espírito imundo? Às vezes a gente pensa assim, por exemplo, vai fazer uma libertação, não conseguiu expulsar. Às vezes não é essa pessoa que não teve autoridade, mas às vezes essa pessoa que está possessa de um espírito imundo não recebeu o arrependimento. O coração dela ainda está duro, ela tem que querer se libertar também. Não é bem assim. Senão ia ter bem mais casos de libertação na Bíblia. Eu creio que, né, até uma parte da Bíblia diz que se fosse colocar tudo que Jesus fez, não caberiam tantos livros para estar escrito. Mas pode ver, onde houve libertação, as pessoas, elas queriam libertação, elas queriam... Agora, quando você endurece teu coração, é muito difícil Deus trabalhar, né? É muito difícil mesmo, né? Tanto é que a gente já perde o Espírito, a presença do Espírito Santo por entristecer Ele, né? Não podemos fazer isso. Imagine quem não reconhece tudo isso. E como eu disse, não é a nossa justiça, porque em Romanos 2 diz que aqueles que não têm lei criam para eles leis próprias. E aí se afastam mais ainda de Deus, porque a justiça certa é a que está escrita pela palavra de Deus. Tito 2 também está falando assim, ó. Tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Então, não caluniadoras, porque não é essa gente nova que fala, tem umas senhorinhas que também passam do limite, né? Principalmente os que estão muito tempo na igreja, muitas pessoas acham que são mestres já, mas a palavra de Deus mesmo fala em Hebreus 5,12 que pelo tempo já deveriam ser mestres, mas
necessitam novamente do leite espiritual porque não praticam, então elas não crescem no mundo espiritual, né? Você tem um crescimento espiritual a partir do momento que você ama a Deus, pratica e ama o seu irmão, porque tem dois momentos, amar a Deus e o irmão. Tito 3 está falando assim, ó. Lembre-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando a prova de toda cortesia para com todos. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem factuoso, depois de moestá-lo primeira e segunda vez, pois bem que essa tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada, viu? Pela língua dela já se condena. Então, por isso que eu disse, se Deus não der uma oportunidade de você conversar com quem pratica essas obras, não fale. Ora para Deus ajudar essa pessoa. E Deus vai trabalhar, pode ter certeza. Eu separei aqui dois textos, né, de contrastes sobre a obediência e murmuração. Um tá lá em Atos 16, 6. Já ouviu falar de quando o apóstolo Paulo, ele esteve com aquela menina que tinha o espírito de adivinhação e ela ficava falando, olha, esses homens são homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo, anunciam o caminho da salvação. Realmente ela falava o que era verdade, mas o diabo pega um pedacinho da verdade para jogar na mentira. Mas aí o apóstolo Paulo percebeu que tinha um espírito imundo nela e expulsou esse espírito dessa mulher, né? E o que aconteceu? Ela trazia bens lucrativos para os senhores dela, né? E aí esses homens ficaram loucos da vida com Paulo e aí eles machucaram, bateram e levaram eles presos. Então o que aconteceu? Quando eles foram presos, Paulo e Silas, tá? Em vez deles reclamar na prisão, ficar, poxa, meu Deus, olha isso, o que dá servir pro Senhor, porque aconteceu tanta coisa com eles, né? Paulo, então, até Deus falou, eu vou mostrar pra ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, quando ele teve encontro, né, com Jesus. Deus falou pra Ananias, um profeta, lá em Damasco, na estrada de Damasco aconteceu esse encontro. E o que aconteceu aqui, voltando pra história? Enquanto eles estavam lá, eles começaram por volta da meia-noite, eu creio que todo mundo na prisão queria dormir, eles começaram a cantar, só que eles cantaram e os presos ouviam. Eles cantavam e louvavam a Deus, e aí veio de repente, eles não estavam esperando, eles não estavam cantando para Deus a livramento, eles estavam adorando a Deus. A pessoa, quando ela está firme em Deus, ela sabe que tudo tem a permissão de Deus, por isso que em tudo a gente tem que dar graça. E eles souberam aproveitar a oportunidade, porque houve a conversão do carcereiro. Só que daí a Bíblia diz ali, ó, no versículo 26 de Atos 16, e de repente, né, de uma hora para outra, veio um terremoto enorme, sacudiu todos os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram todas as cadeias, né, de todos. Então eles ficaram livres. E então veja, nessa dificuldade deles, eles adoraram a Deus. Agora é diferente lá de Êxodo 16, né, que Moisés subiu para receber as leis de Deus e ele demorou para voltar. Quando ele estava lá em cima, Deus falou para ele assim, ó, Deus falou pra ele assim, ó, desce rápido, porque o povo já se perverteu, construiu pra eles um bezerro de ouro, né? E eles falaram assim, ó, esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Eles falaram pra esse bezerro de ouro, sabendo que foi Deus, que não foi aquela coisa que eles construíram. E o que houve de consequência? Naquele mesmo dia morreram 3.000 homens, os que, né, perverteram. Porque se Deus deixasse esse resto ali, o que é que ia acontecer? Eles iam devagarinho pervertendo o resto de toda a congregação. Deus tinha um plano para esse povo, né? Aí é complicado. Lá em Números 21 também separei um ato de murmuração que o povo fez de novo, e Deus mandou as serpentes de bronze. Daí Deus mandou construir aquela serpente. Números 21 está escrito assim, ó, no versículo 4. O povo se tornou impaciente no caminho, que eles estavam indo para uma outra terra depois de
ganhar a batalha de uns inimigos. No caminho de Oreb eles estavam. Daí tá escrito assim no versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fatigado desse pão vil, que era o maná, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abravadoras que morderam o povo, e muitos dos povos de Israel morreram. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo que foi mordido olhar para a serpente vai ser sarado. Então fez isso Moisés, e todo que leva para a serpente era sarado. Mas isso não é porque Deus mandou construir uma imagem. Isso não vem querer justificar as imagens que são criadas por mãos humanas. Isso é uma forma de você olhar para a serpente, reconhecer o teu pecado, se arrepender e receber a cura. Eu vou contar uma história bem engraçada que aconteceu uma vez. Quando eu era mais nova, eu nem conhecia Jesus ainda, né? Eu tinha acho que os meus 18 anos, 18 a 20. Eu sempre tive problema assim que eu era muito vaidosa, eu queria ter um corpo bonito, queria ser magrinha, e eu não era muito magrinha, tinha um quadril muito largo, eu não gostava. Então, gente, é até engraçado que eu vou falar, mas vocês vão entender o que quer dizer isso. Aí, eu tinha uma festa pra ir e eu queria emagrecer, tipo, em 2 dias eu queria emagrecer muito. Então, eu tomei, eu acho que uns 20 lactopurga. É, isso mesmo, acho que uns 20 lactopurga. Eu fui tantas vezes no banheiro, que um dia eu tava caminhando, um desses dias eu tava caminhando com a minha irmã no centro da cidade, e eu comecei a passar mal, ficou tudo preto, tive que sentar numa escada. Daí eu contei pra minha irmã, daí a minha irmã falou assim: ah, e agora, o que você faz? Eu disse: ai, não sei, eu não conseguia levantar, ficou tudo escuro. Aí eu já sei, toma um lactopurga que você melhora. Entendeu? É tipo assim, tive que olhar pro meu erro, entender que eu fiz errado e não fazer mais. A minha própria atitude me levou a passar mal. Foi o que eles fizeram ali. Eles pecaram contra Deus, que eles começaram com a murmuração, tudo de novo, meu Deus, toda hora reclamando. Eles estavam caminhando para conquistar a terra, né? Então Deus fez eles olhar pro erro deles e se arrepender. Já era uma figura de Cristo, né? Toda vez que a gente olha para Cristo, a gente vê o sacrifício que ele fez e a gente se arrepende, né? Nem todos, né? Mas reconhecer o ato de salvação de Jesus por nós é muito maior do que a gente ouve. Tem muita revelação que eu vou fazer vídeos sobre isso. Mas tocando em frente, né? Romanos 5,9 tá falando assim, ó. Que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação mediante o sangue do seu Filho. Lá em 1 Coríntios 10 também, leia, ele não vou ler, senão vai ficar muito extenso. Ele fala de muitas coisas, né? Ele fala que todos eles comeram de um manjar espiritual, todos eles beberam da mesma fonte espiritual, mas nem todos se arrependeram, né? Nem todos obedeceram a Deus e foram, assim, destruídos pelo exterminador. Leia lá para ver, 1 Coríntios 10. Isso tá falando que está escrito para o nosso exemplo, pra gente não praticar as mesmas coisas, tá? Ali em 1 Pedro 4,7 tá escrito assim, ó. Ora, o fim dessas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações. Bem, né, tipo assim, orem muito, vigiem muito. Acima de tudo, tende amor intenso um para os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração, tá? Sem murmuração. Filipenses 2,14 também fala assim: fazei tudo sem murmuração e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus indesculpáveis no meio de uma geração pervertida. Colossenses 3,5 fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas aqui vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Levítico 19:16 fala assim: não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Antigo Testamento. E também tem mais uma coisa que eu acho que é pior de todos: o murmurador, ele fica cego espiritualmente, né? Ele não percebe onde ele está andando. Isso tem respaldo bíblico. 1 João 2,9, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Ele anda nas trevas,
não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram, mas aquele que ama seu irmão sabe muito bem aonde está pisando e assim ele vai bem a tudo que ele faz, porque a luz permanece nele, não há tropeço nenhum, né? 1 João 3,13 diz assim, ó: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 4,7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. É ou não é, né? Lucas 6,28 também está dizendo assim, ó: bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Lamentações 3,39 está falando assim: como pode um homem reclamar quando ele é punido pelos seus pecados? Tem maior revelação do que isso? Daí começa a reclamar do que está acontecendo, mas é fruto das escolhas, né, do que saiu da nossa boca. Gente, 1 Coríntios 6,9 tá falando assim, ó: que ninguém se engane, os injustos não herdarão o reino de Deus, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os roubadores, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Se isso tá colocando que não vai entrar no reino de Deus quem pratica essas coisas, maldicente é algo que a gente faz o tempo todo. Que isso esteja repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos 8,5 que a carne é inimiga de Deus. Se a gente andar conforme a carne, a gente caminha para a morte, mas se a gente andar conforme o Espírito, a gente caminha para a vida e a paz. Irmãos, deixa eu ver se tem mais um tempinho aqui. Tá quase terminando o meu tempo. Reflitam nisso tudo que eu falei, porque a Bíblia diz que nos tempos do fim vai levantar alguém que fala mal, que tem uma boca arrogante, que blasfema contra Deus, e muitos seguirão essa pessoa. Pelo amor de Deus, há um caminho bem fácil de identificar que é o bem e o mal, mas é o bem na justiça de Deus, não é aquela que você acha que é certa. Tem que conhecer a palavra de Deus para praticar o que o Espírito Santo diz. Se lá no fim ele já anunciava o que vai acontecer, né? Tipo assim, por que é que não vai se cumprir o que Deus falou? No fim, não. Tipo, se lá no começo das Escrituras eu já anunciava o fim, vai continuar acontecendo conforme o Espírito de Deus falou. Como eu disse, que o Espírito Santo possa testificar no teu espírito essas palavras. Peça ajuda para Ele, porque sem o Espírito de Deus ninguém consegue, porque o fruto é dele, na nossa carne. Isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, é sujo, é imperfeito, mas o Espírito de Deus mora, habita nos dele. Romanos 8,5 está dizendo, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Irmãos, eu peço que vocês orem e peçam a comunhão do Espírito Santo. E no mais, essas palavras, quem vai testificar a ti é o Espírito de Deus, não é eu. Eu não convenço ninguém, mas o Espírito de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Ouçam louvores, hinos, procure pregação para edificar a tua fé. E sejam obedientes, né? Porque os justos diante de Deus são os que praticam. A paz do Senhor, irmãos.